A principal ferramenta do trabalho é o desfrute. E se não tiver o desfrute, cara, a gente esquece do princípio, né? Olá pessoal, do nosso canal Fernando Batalha. Hoje a gente está com uma pessoa especial e olha só que maravilha, direto de Alphaville nós saímos e estamos aqui Muito longe, hein? em Lençóis Maranhense, tá? E a gente vai trocar uma ideia com vocês sobre desfrutar a vida, né? De você trabalhar e poder curtir tudo isso e com Deus no centro de tudo, tá bom? Deixa um like aqui, vamos lá. Pedrão, E aí, meu amigo? que bom, né, cara? A gente tá aqui Prazer junto. estar junto. A gente, né, nunca certeza. imaginava que estaria aqui nos Lençóis Maranhenses. Olha só que Essa coisa beleza maravilhosa. natural, né? E falando aqui para vocês no nosso canal, e aqui tem duas pessoas, né? Um empresário, uma pessoa que trabalha também no universo empresarial, que é o Pedro, um executivo de conta. E como que a gente pode desfrutar de tudo isso, né? E tá também dentro de um ecossistema que a gente entendeu que você pode definitivamente curtir a família, sabe? Sim. Frutificar, transbordar e prosperar. É isso aí, meu amigo. É fantástico, né, Esse é o irmão? principal. A principal ferramenta do trabalho é o desfrute, né? Então, se a gente não tiver esse momento de desfrute, esse momento Repete de aí, lazer, Pedrão. a principal ferramenta do trabalho é o desfrute. A principal ferramenta do trabalho é o desfrute. É disso que nós vamos falar aqui. É isso aí, porque se não tiver o desfrute, cara, a gente esquece do princípio, né? Lá atrás, quando Deus ele criou o primeiro homem, com Adão, ele criou para justamente isso, para desfrutar de toda a terra. Então ele entregou tudo isso aqui, ó, toda essa beleza natural. E às vezes a gente fica preso dentro de uma empresa, dentro de um cargo, né, Fernando? Às vezes a gente fica preso dentro de uma profissão. E na verdade existe essa abundância aqui pra gente, que a gente precisa desfrutar. E isso tem a ver com o trabalho. Então, com vendas, né, eu consegui entender isso. Com vendas, eu consegui entender que eu tinha mais liberdade, eu poderia trabalhar de onde eu tivesse, eu poderia ajudar as pessoas. Ontem a gente estava no evento do nosso amigo, né, e a gente conseguiu trazer pessoas ali para o propósito. Então, no final das contas, é o desfrute. Então, é isso aí. E pegando esse gancho, vocês entenderem como que essa ferramenta que Deus colocou para a humanidade, que é a tecnologia, vamos falar do digital, possibilita a gente a desenvolver tudo isso. A gente está aqui, teoricamente muitas pessoas estariam falando, não quero gravar, eu quero só curtir, mas a gente tem um propósito, né? Com certeza. Isso não vai impedir da gente curtir nossa família. Com Isso não vai certeza. impedir. Ali está a nossa família, está ali, está a sua esposa, está a minha, curtindo. e está todo mundo satisfeito. É verdade. Né? Ninguém, sua esposa e nem a minha, está falando, pô, não grava, não faz isso, por quê? É verdade. Porque a partir do momento que ela sabe que esse trabalho que nós estamos tendo aqui agora é um trabalho de transbordo, é um trabalho de frutificação. E ela sabe que ela vai colher o fruto. Com certeza. Cada vez que a gente faz isso, através do digital, a sua árvore é como se você estivesse adubando a sua árvore. Sim. Então, provavelmente, né, a gente vai colher fruto dessa árvore. Com Porque certeza. é tudo que Deus quer. Então, o digital, cara, nos levou para uma outra dimensão. Né? E isso é muito bacana, porque você está aqui hoje, ontem você fez reunião, hoje você daqui a pouco você para ali e faz uma reunião. É isso mesmo. E continua o desfrute. É isso. Faz parte da rotina, né? Se a gente encaixar o desfrute na rotina, ela vem como primeira. Quando eu organizei a minha primeira rotina, eu lembro até hoje, com a esposa, com os filhos, a primeira coisa que eu coloquei na agenda foi o desfrute. E todo o restante vem depois. Porque se eu tenho esse tempo de qualidade com a minha família, se eu tenho esse tempo de, vamos falar assim, de aproveitar o que já é nosso, o restante é só o que Deus quer da gente. E o incrível, né, que como que a gente pode falar do ecossistema, né? Sim. Hoje a gente participa, a gente está no ecossistema do Henrique Toledo, que é uma pessoa fabulosa, e do Pablo Marçal também, que é outro ser humano que Deus botou a mão, né? Sim. E como disse Romário, né? A lendária frase, né? Pô, você é o cara. Então eu acho que o Pablo é esse tipo de pessoa. Deus botou a mão e falou, você é o cara. E como que isso muda tudo, cara? Você ter a visão do reino, a visão de que prosperar é algo muito mais além do que você ganhar só dinheiro. Com certeza. O prosperar, Fernando, eu entendi que ao longo do meu casamento, ao longo
da minha paternidade, eu entendi que é realmente ter esse tempo de intimidade com meu filho, com a minha família, né? E é o que Deus quer. A prosperidade, na verdade, ela é a alta produtividade daquilo que a gente faz. Então, se eu vou desfrutar, eu vou ser produtivo naquilo. Eu tô aqui, eu tô curtindo o meu melhor momento. Eu tô dando o meu melhor. Se eu tô trabalhando, se eu tô na frente de um cliente, tô dando o meu melhor. E é isso que tem a ver com prosperidade. As pessoas acham que prosperidade tem a ver com dinheiro, na verdade é o contrário, né? A falta de prosperidade é a falta de produtividade. E olha só que interessante, né? Ontem o Pedro, a gente participou de algumas imersões juntos Uhum. e eu presenciei vários profetas profetizando na vida dele. E eu, graças a Deus, né, que talvez a primeira grande experiência dele, eu sou testemunha, Glória a Deus. porque todos os pastores que estiveram ali profetizando que ele ia ganhar almas e tudo mais, e aqui no Maranhão, isso aconteceu ontem, aqui no Maranhão, né, numa palestra que ele deu, Deus tocou no coração dele, ele trouxe, né, mais de 12 pessoas ali em torno que vieram novamente renovar e tudo mais. Conectaram com Deus. Teve uma pessoa que aceitou Jesus ali, que foi um rapaz que é Glória a Deus. linkado no digital. Então, cara, você vê, né, você saiu lá de Alphaville e Foi. Deus veio te provar aqui em Barreirinhas Uhum. que você tem esse poder e você pode fazer isso. Você ganhou uma alma ontem para Jesus. É isso aí. Então isso aí, eu queria que você falasse um pouquinho dessa emoção de Glória a ontem, né? Deus. Com certeza, eu vejo que é mais uma confirmação, né? O propósito, ele tem sempre sinergia com um desafio lá atrás. Então eu sempre fui da igreja, eu nasci no berço evangélico, só que eu não conhecia o reino, né? Para mim existia só a salvação. Quando eu entendi que tem diferença da salvação para o reino de Deus, eu comecei a buscar mais. E essa busca, ela encontrou intimidade com Deus. Então, quando a gente tem essa intimidade com Deus, assim como uma intimidade com o nosso cônjuge, né? A gente tem coisas que talvez com um amigo a gente não tenha, talvez com uma pessoa do trabalho a gente não tenha, que é aquele negócio de você olhar para a pessoa, você ouvir a voz dela, você já sabe a direção. Então, quando Deus sopra no ouvido, a gente sabe a direção, porque a gente tem intimidade. E aí tem 3 códigos poderosos. Se você quer ter intimidade com alguém, você precisa ter 3 alavancas principais, 3 níveis, né? E o primeiro é entender todo o cenário. Então, quando a gente fala de Deus, o cenário para a gente entender, o contexto, é a Bíblia, né, hoje, que é nos deixar. O segundo é a gente ter uma comunicação diária com o nosso cônjuge, com a pessoa que a gente quer ter intimidade. E existe uma forma de fazer isso que é a oração. E o terceiro é onde a gente precisa, quando eu estou num relacionamento conjugal, por exemplo, eu preciso deixar as minhas vontades, eu preciso ter um tipo de renúncia. E com Deus não é diferente. E com Deus existe o jejum. Então o jejum é uma forma de você ter intimidade maior com Deus. E quando você tem esse nível de intimidade, aí Deus ele te entrega tudo que já é seu. Só que ele libera as promessas do céu. Então é como se já tivesse tudo, é só eu pegar e trazer. Mas na Bíblia fala que primeiro vem o reino de Deus, primeiro vem o reino dos céus, primeiro é o reino, primeiro é a vontade dele. Então ontem foi uma oferta para Deus. E aquelas almas, aquelas vidas foram uma oferta para Deus. E tudo o restante é com ele vai trazer. Ó, tá vendo que legal, gente? E veio, né? Veio, na verdade, trabalhar, Sim. né? Veio trabalhar e olha só o que frutificou. E tem muito mais coisa nisso, né? Por exemplo, a gente já se conhece, mas a esposa dele, a André, já se conectou com a minha, que já se conectou com a Maitê. Foi mesmo. Entendeu? Então, já estão ali embaixo, num super amizade. Então, isso, cara, isso você pode fazer. Então, Pedro, o que eu queria que você falasse agora? Sim. É sobre o trabalho que você faz, o trabalho Sim. na essência, que você fica muito no Zoom, muito no digital. Como o digital transformou a sua vida? Glória a Deus, muito bom. Eu lembro que quando eu comecei na área de vendas, eu comecei vendendo móveis planejados em 2019, 20, lá na pandemia, né? Acabei de começar, daí estourou a pandemia. E aí eu entendi que existia uma liberdade, porque eu lembro até hoje que eu consegui passar no emprego, o emprego era R$ 1.300 de salário. E aí, quando eu tive uma oportunidade, uma pessoa da igreja me puxar para vendas, falou, cara, tem uma loja de imóveis planejados, quer trabalhar comigo? Sou muito grato pela vida do Leandro, inclusive. E ele trouxe essa oportunidade, falou, cara, eu vou te pagar R$ 1.000 mais comissão. Falei, cara, quero saber de comissão não, me paga os 1.300 que eu ia receber no outro emprego e tá tudo certo. Só que aí eu falo que é o mosquitinho da venda, né? Então o digital ele vem de uma extensão, que eu já vou contar. Mas quando eu entendi sobre vendas, eu falei, cara, é isso que vai me trazer liberdade? Então eu vou acelerar aqui. Daí eu acelerei. E aí, quando eu conheci vendas 2 anos e meio depois, vendendo móveis planejados, eu entendi que seria minha extensão. Não ficaria só fisicamente ali. Eu ficaria aonde eu tô, ou aonde eu fosse morar, eu poderia vender para qualquer outra pessoa. E aí me trouxe essa clareza.
Daí eu coloquei energia, comecei a trabalhar com tráfego pago, comecei a trabalhar com marketing digital e eu entendi. Daí quando eu falei, peraí, existe um vendedor no digital, que é a profissão do digital closer, né? Que é o executivo de vendas, aí mudou totalmente a minha cabeça. Daí eu falei, a principal chave da venda no digital é relacionamento, que as pessoas perderam isso. Isso aí, perfeito. Então, tá vendo, pessoal, como que o digital transforma? Com O certeza. digital bem usado, você vai alcançar vidas, você vai impactar pessoas. Porque, por exemplo, nós estamos aqui no Lençóis Maranhense, Sim, a quantos quilômetros de São Paulo, né? muitos E quilômetros. podendo gravar um vídeo que vai ao ar e pode impactar muitas Com vidas, né? certeza, o mundo todo, né? E uma coisa que eu entendi, depois de ter crescido 50 vezes, né, de 2019 para cá, é que o digital ele trouxe essa quebra de barreira, né? Uhum. Então, se eu fosse daqui até aquela duna, Del, eu teria que passar por aqui, existe uma barreira para eu ir fisicamente, mas o digital ele chega antes. Esse vídeo ele chega a milhares de quilômetros bem antes que eu. Então, quando eu recebo a promessa, né, de chegar, olha isso, acabou de sair do céu agora. Quando eu recebo a promessa de ir para Dubai, para Israel, para o Japão agora, que a gente recebeu essa palavra ontem, né? Não quer dizer que eu vou chegar fisicamente primeiro. Primeiro vai sair minha mensagem lá. Claro, Primeiro, acredito Deus ele plenamente. vai chegar primeiro lá, a presença dele, e obviamente, consequentemente, eu vou estar depois lá. E o digital traz isso. Bacana demais, show de Glória a bola, Deus. né? Esse bate-papo com você, proveitoso demais. É isso aí, pessoal. Então a gente sempre aqui no canal está trazendo o acesso ao reino, a multiplicação, o transbordo, né? A prosperidade e o frutificar. Então continue seguindo a gente aí, tá? Acesse aqui nosso canal, dá um like e siga nossas redes sociais, Fernando Batalha Oficial. Tá bom, gente? Até a próxima. Tamo junto.